Não foi, João? Esqueci de dar parabéns pra ela, velho. Terça-feira. Foi, né? Eu vou dar parabéns pra ela. Semana foi corrida, velho. Uma semana depois. Não, mas tá bom, né? Falei pro meu prazo, tá bom. Tá garantido já. Não, mas é de coração, pô. No dia eu lembrei, velho, só que eu falei, não, vou mandar mensagem pro Tardão, assim. Aí eu falei, não, no outro dia eu mando. Aí ficou naquele outro dia eu mando, tá ligado? E aí já é, que hoje é segunda, vai fazer uma semana. Espera dar uma semana, na manhã eu mando aí pra ela. Tá dentro do que a gente espera do Thiago. Então, Joseiras, vamos lá. Essa prova aqui é massa, velho. Prova de 2016, é o subprograma 1416, né? Vamos lá, deixa eu descer aqui. Cadê? Só química. Eu separei 3 provas pra gente hoje, viu, gente? Biologia. Pra você tem biologia, que porra é essa? Isso aqui a gente já chegou até a fazer, né? Da estrela, né? Ano passado, né? Não é possível. Então vamos lá. Quem acompanhou aquela aula de química orgânica que a gente fez nomenclatura? Acho que foi sexta-feira? Ou foi sábado? Rolou uma aula dessa. Pô, aqui esse. Vocês participaram, gente? A galera que tá aqui, não, né? Eu estava na casa de um amigo meu na quinta e na sexta, e na sexta-feira de noite tive vigília. Nem rolou. Não, tranquilo. Ficou gravado. Mas eu sei que nomenclatura tu sabe, entendeu? Tava perguntando ali que eu vou passar isso aqui para quem. Eu vou deixar isso aqui guardada, velho. Eu dei uma aula de orgânica, eu vou separar essa questão aqui. A aula de orgânica ficou gravada? Ficou, eu vou. Falando nisso, gente, tá no site, tá? Lá de vocês. Inclusive, tá como PAS 3 a aula de orgânica. É que eu quero dar uma olhada nela. O site ele é aquele negócio, a gente tá montando lá, mas acho que dá pra vocês conseguem acessar numa boa. É bem tranquilo. Depois você entra lá, é tipo. Se você for entrar pelo celular, vai ter uma barrinha assim do lado, que aí vai ter tipo assim, aula Univ, aula CUB, aula PAS 1, PAS 2, PAS 3, é só tu clicar em PAS 3. Aí tem pouquinho aula lá, porque a maioria tá no Drive, só que uma pequena parte, as novas aulas estão lá, entendeu? Essa de orgânica ficou lá, de nomenclatura, a gente fez tipo nomenclatura do zero, entendeu? Entendi. Mano, Daniel, inclusive o link do site, pessoal, tá na descrição do grupo. Eu já deixei já certinho separado a página do PAS 3 pra vocês na descrição. Aí vai ter assim, ó, aulas do link do Drive, ou aulas do Drive, alguma coisa assim. Embaixo vai ter escrito assim, aulas novas ou aulas gravadas. Aí esse é o link do site. De qualquer forma, eu mando para vocês de novo lá no grupo. Fechou? Então vamos lá, né, pessoal? Nessa prova aqui, o que eu quero que vocês entendam do PAS 3 na parte de química? Né? Vamos começar na parte de química hoje. Cai basicamente quase tudo da química, na real. Né? Mas eu quero deixar alguns pontos ali em aberto para vocês, tá? A parte de química orgânica, pessoal, vocês têm que estar sabendo, tá? Porque vai cair. E essa parte também de eletroquímica, né? É bem forte no PAS 3, essa parte de entalpia, energia, né? Então, vamos lá. A maior parte do transporte de oxigênio pelo sangue ocorre por meio das ligações das moléculas de O2 aos íons de ferro mais 2, dos grupos M e globina. Porque o grupo N se junta com a globina e forma a hemoglobina, tá, gente? Em contrapartida, a oxidação do ferro mais 2 para ferro mais 3 impede essa ligação. Então, gente, vamos entender. Ó. A hemoglobina é uma célula que vai ter a hemácia, no caso, foi mal. Ela é uma célula que tem uma proteína chamada hemoglobina. Nessa proteína chamada hemoglobina, a gente vai ter algumas moléculas ali de ferro, tá certo? No qual essas moléculas de ferro, se ela sai de ferro mais 2 e vai para ferro mais 3, dessa forma ela impede com que esse oxigênio consiga se ligar, tá certo? Justamente porque esse ferro foi oxidado, entendeu? Então se ele já foi oxidado, quer dizer que ele já se ligou ao oxigênio, o oxigênio já passou por ali, entendeu? Por isso que ele não consegue se ligar novamente, tá? Um exemplo parecido acontece, pessoal, com o quê? Acontece com a galera do... Por exemplo, se vocês se ralaram lá, né? Quem nunca, né, caiu de bicicleta, de alguma coisa assim, ralou o cotovelo, o joelho, né? Ainda mais criança, assim. E aí, o sangue, pessoal, vermelho, ele tem ferro 2. O sangue que vira casquinha é o ferro 3. Entendeu? Então, ele, basicamente, aconteceu o quê? Ele foi exposto, você ralou, você foi exposto ao oxigênio e esse sangue ele vai oxidar, tá? E olha só,
O equilíbrio de oxigenação e desoxigenação dos grupos M pode ser representado simplificadamente pela equação abaixo, como MH+, né, e barará. Então vamos lá, pessoal, olha só. Ele dá aqui, ó, M mais H+, mais O2, formando aqui, ó, MO2 mais H+, tá? Aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam isso, porque vai ter uma tabela, ó, vou falar, vai ter uma tabela dessa no país de vocês, vai ter. Essa aqui, ó, potencial de redução, certo? Potencial de redução e potencial de oxidação, vocês têm que estar sabendo. Então, o que é um potencial? É algo que está iminente de acontecer. Então, por exemplo, quanto maior for o meu potencial de redução, maior é a chance de eu reduzir, tá? Então, quanto maior o potencial de redução, maior a chance de eu reduzir. Ou seja, quanto menor for o meu potencial de redução, maior é o meu potencial de oxidação, tá? Então, se você tem um baixo potencial de redução, você tem um alto potencial de oxidação. Nesse caso aqui, quem tem a maior tendência a reduzir? Né? Quem tem a maior tendência a reduzir aqui, no caso, é o ferro mais 3, olha só. Ferro mais 3, ele tem um potencial de redução de 0,77. E o oxigênio aqui, oxidando a água, né? Tem um potencial de redução menor. Ou seja, aqui a gente vai ter um alto potencial de oxidação, tá? Então, só com uma tabela dessa, pessoal, vocês podem refletir sobre quem está reduzindo e quem está oxidando. Certo? E a gente continua, ó. Considerando as informações do texto e da tabela acima, e que todas as espécies envolvidas nas reações apresentam um comportamento ideal, julgue os itens 95 a 98 e assinale a opção correta no item 99. Com base nos potenciais de redução padrão apresentados na tabela, é correto concluir que, a 25 graus, em pH neutro, a oxidação dos íons de ferro mais 2 e ferro mais 3 pelo O2 em presença da água é espontânea. Tem, vamos lá. Então é assim, pessoal, olha que interessante. Ele fala da questão do pH, tá? E aí a gente entra num ponto muito interessante, que é o seguinte: o sangue, pessoal, ele tem um pH ideal, tá? Então o pH ele não pode ser nem muito ácido e nem muito básico. Ele é um pH ali mais ou menos ideal. Se, por exemplo, você fica sem respirar, o que vai acontecer? Alguém sabe me dizer? Eu pego agora aqui, tampa a respiração. O que vocês acham que acontece? Fala aí, João, o que rola? Não vale falar a palavra morrer se eu ficar sem respirar. Falta de oxigênio no sangue. Isso. E aí, consequentemente, o que vai acumular, João, se a gente não jogar para fora o gás carbônico? Vai acumular o gás carbônico. Isso. Muito bom, gás carbônico. Isso. Acertei. E o gás carbônico, João, o que ele faz com a água, assim? Ele pode formar com a água o ácido carbônico. Então, olha que louco. Se você tampa a respiração, esse gás carbônico... Porque você pensa, né? O oxigênio, ele entra e o gás carbônico sai. Só que se você deixa de puxar oxigênio, pessoal, o seu corpo ele continua querendo expelir gás carbônico porque você continua fazendo respiração celular. Então, olha que loucura. Então, você começa a acumular gás carbônico e esse gás carbônico ele vai diluir no sangue. E ele acaba formando ácido carbônico. Aí esse ácido carbônico libera H+ no teu sangue e o pH começa a descer. Entendeu? Vai ficando mais ácido. Vocês conseguem entender essa ideia? Deixa eu desenhar aqui a reação para vocês. Ó. Então, quando vocês prendem a respiração, o que vai acontecer? Ó? CO2 vai acumular, vai se juntar com a água e vai formar ó, H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai ser quebrado em bicarbonato, certo? Perdão, HCl3. Bicarbonato mais um H+. Entendeu? E esse H+, vai fazer o que com o pH? Oi, pode falar. Essa parada aí que tu tá montando essa equação aí, aquele bagulho que a gente vê, tipo, que atua aquela enzima anidase carbônica, e esse H+ controla o bulbo, nosso centro vital? Isso. É isso. De boa, valeu. Então, isso aqui, ó, vocês sabem, agora é massa, ó. Isso aqui, pessoal, é uma reação que está em equilíbrio. Então, ela é totalmente reversível aqui, ó. Tá? E aí o colega ali trouxe um ponto interessante, ó, que massa. Ó. Se você chega
E, por exemplo, eu estou sem respirar. Eu aumento isso aqui, ó. O equilíbrio desloca para onde, pessoal? O equilíbrio químico. Falei para mim vir para o lado aqui dos produtos, né? Ó. Se eu aumento a concentração do CO2, a gente desloca o equilíbrio para o lado dos produtos, tá? E aí, só fazendo uma revisãozinha de equilíbrio, pessoal, vamos lá. Já falei 1000 vezes. João, fala para a galera aí quais são os únicos 3 fatores que vão alterar o equilíbrio químico. Não me deixa na mão, João. Equilíbrio químico. Vocês estão aí ainda? Estão, né? Cadê? Aí, pô, pressão, temperatura e concentração. Exatamente, pessoal. É o famoso o quê? Capeta. Certo? Eita, vamos ver aqui o... Pode ser espontâneo, tem que ser positivo, né? Isso, para ser espontâneo tem que ser positivo. Pouca oxidação, tá, tava falando para vocês, né? Pro lado, ok, estão respondendo certinho. Tá, e aí olha só, galera. O que causa o deslocamento do equilíbrio é o capeta, ou seja, concentração, pressão e temperatura. Aqui, ó, eu vou aumentar minha concentração de gás carbônico, ou seja, eu vou acabar deslocando meu equilíbrio pro lado de cá, para formar mais ácido, tá? E aí, pessoal, existe um sistema que eu posso, por exemplo, fazer com que esse pH... Porque, pensa só, o seu corpo ele vai identificar, pessoal, quando você tá ficando com um pH mais ácido, entendeu? Então imagina assim, ó, tá acidificando o sangue, certo? Acidificou? Acidificou. Só que o seu corpo ele vai ter alguns mecanismos para tentar impedir com que isso aconteça. E o nome disso é sistema tampão, tá? Então o que vem a ser um sistema tampão, pessoal? Ele simplesmente vai equilibrar isso aqui, ó. Então, por algum motivo, o equilíbrio está se deslocando e a ideia aqui é a gente chegar a um equilíbrio com ele, tá? Então, olha que interessante. Se, por exemplo, o pH está ficando muito ácido, devido ao acúmulo de gás carbônico, o seu corpo ele vai acabar fazendo um sistema tampão, liberando muito bicarbonato no sangue. Então, ele acaba liberando bicarbonato no sangue. E aí, se eu aumento a concentração de bicarbonato, o equilíbrio vai querer deslocar para o outro lado, entendeu? Ele vai querer voltar aqui para os reagentes. Você consegue entender? Agora, esse é o sistema tampão. Então, no sistema tampão, basicamente, eu vou aumentar os produtos, no caso, o produto do ácido, tá? Ou da base, no caso, para conseguir deslocar esse equilíbrio ou chegar a uma situação de neutralidade ou uma situação normal. Tá bom? Table 95. Com base nos potenciais de redução apresentados, é correto concluir que o pH neutro, a oxidação dos íons ferro mais 2 a ferro mais 3 pelo oxigênio em presença de água é espontânea. Gente, vamos lá. Vamos lá. Olhando aqui a questão em si, tá? Olha a reação aqui do ferro que ele coloca, certo? Então, olha a reação aqui do ferro. Tá vendo aqui, ó? Ferro mais 3, ele vai ganhar um elétron e vai formar um ferro mais 2. Correto? Isso aqui, pessoal, seria a reação espontânea. Tá? Só que a reação que ele quer, pessoal, eu quero transformar mais 2 em mais 3. Ou seja, eu vou ter que arrancar um elétron. Tá? Então aqui eu vou ter que arrancar um elétron. Ou seja, eu vou ter que fazer o processo contrário. Todo mundo conseguiu visualizar que é o contrário? Ó, aqui na questão ele pergunta se é espontâneo e do ferro mais 2 para o ferro mais 3. Aqui na questão mostrou para vocês que o espontâneo é ir do mais 3 para o mais 2. E não do 2 para o 3. Entendeu? Então, do 2 para o 3 não é espontâneo, porque eu vou contra a gradiação de concentração aqui, ó. O normal, aqui não está em equilíbrio, pessoal. Aqui ele não colocou setinha de equilíbrio nenhuma. Então, quer dizer que o espontâneo dele é o quê? Formar ferro mais 2 e não ferro mais 3. Tá? Vocês entenderam? Juan, João, conseguiram visualizar isso aí? Por que esse item está errado? Vocês tinham que basicamente interpretar essas reações. Ó, isso aqui são reações espontâneas, viu, pessoal? Tá? E aí, se eu fizesse o contrário, a gente está indo contra essa gradiente. Tá? Vamos lá. 96. Considere que a oxidação dos íons ferro mais 2 a ferro mais 3 seja conduzida por uma célula eletrolítica que opere com a corrente constante a 2 A e que a constante de Faraday seja igual a 96.500 coulombs por mol.
Nessa situação, o tempo necessário para a oxidação de 1 grama de ferro mais 2 será superior a 10 minutos. Gente, essa questão aqui é rapidinho de a gente fazer, tá? É só para a gente estar revisando, porque essas questões de eletroquímica, gente, já cai mesmo, né? Ainda mais que é paz 3, né, galera? Se amar. Então vamos lá, gente, me ajudar a fazer aqui? Ó. Então, a primeira coisa que ele deu aqui pra gente, ó. 2 amperes, deu também. Gente, quando a gente fala aqui em constante Faraday, né, que é coulombs por mol. E será, o Juan, que é? O Juanzeiro já tá ligado. Então, Juan, fala pra mim, ó. Primeira coisa que você tem que ver, pessoal, uma coisa aqui, ó, simples, tá? Quando acontece esse processo, ó, a oxidação dos íons mais 2 a mais 3 seja conduzida pela reação eletrolítica. No caso, pessoal, a gente tem um movimento de um elétron só, né? Sim ou não? E aí vocês vão ter que lembrar de algumas formas, tá? A primeira forma é o seguinte. Né? Vocês estão ligados que corrente, certo? Ela é a quantidade de calor ou quantidade de energia, né, pelo tempo. Então, corrente, pessoal, é um fluxo, tá? O fluxo aqui vai ser uma quantidade pelo tempo. Se eu pego esse tempo e passo para cá, ó, a gente tem basicamente o quê? Você vai querer que é o tempo, né? Eu vou passar o tempo para cá e a corrente descendo, né, no caso. No caso aqui a gente teria o quê? Ó? Quantidade. Ele já deu aqui, ó. Cadê? 96.500 coulombs a cada 1 mol, né? E também deu a corrente que é 2 amperes, certo? E ele pergunta se o tempo vai ser isso aqui. Então, pessoal, é bem simples, olha só. Se ele quer que aconteça a oxidação de 1 grama de ferro, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quanto que tem 1 mol de ferro, não é não? Sim ou não? Sim, professor. Então vamos lá na tabela, gente, olha só. Lá na tabela, ó. Fala pra mim. Massa do ferro, 55,8. Número atômico, 26. Tá? Se o ferro é mais 2, mais 3, enfim, pessoal, vai fazer diferença na massa? Não. Vai fazer diferença no número de elétrons, né? Então, o ferro é massa 55,8. Então, olha só, pessoal. 55,8 corresponde a 1 mol de ferro. Tá? Equivale a 1 mol. Certo? Se eu tiver aqui, como a questão deu, 1 grama, não foi isso? Olha só, a questão deu 1 grama. 1 grama. Então, eu vou ter quantos mols, galerinha? X, tá? Então, o primeiro cálculo seria isso, tá? Vamos lá, alguém quer fazer para mim aí? Ó? Vai ficar 1 dividido por 55,8. Quanto que vai dar, pessoal? 0,02, alguma coisa assim, né? Alguém faz aí, por favor. 1 dividido por 55,8. 0,017, tá? Isso é mols, né, Bia? Mols. E aí, vamos lá, mol. Isso, boa, gente. Agora, o que eu faço? Olha só. 1 mol equivale a 96.500 coulombs. Então, vamos lá. Ó. 1 mol equivale a 96.500 coulombs. Ou seja, 0,017 mols vai equivaler a quantos coulombs? É só multiplicar isso aqui por 96.000. Vocês concordam comigo? 96.500? Quanto vai ficar, pessoal? 96.500 vezes 0,017. Quanto que vai dar esse coulombs? Alguém faz aí. Vi, eu acho que vai. Eu acho que fixa ele mesmo, 1640. Alguém confirma aí. Isso. Isso, 1640, exatamente. Ponto 5, é importante esse ponto 5 aí. Show. E aí, vamos lá, pessoal. Isso é o valor em coulombs.
Agora, pessoal, basta vocês lembrarem da formulazinha da eletrodinâmica, né? Inclusive, na sexta também falei isso para vocês. Ó, que é o famoso kit. Quantidade de calor, né? Quantidade de coulombs aqui, corrente e tempo. Então, vamos lá, pessoal. Se eu quero achar o tempo aqui, né? Basta, ó, quantidade aqui vai dar 1640,5. Então, vou botar aqui. 1640,5. E eu vou dividir pela corrente. Corrente não é 2? Quanto vai ficar, pessoal, isso aqui? 1640,5 dividido por 2, pessoal, vai dar 820,25, tá? Então, pensa só. 820 segundos. Pessoal, 820 segundos é maior ou menor do que 10 minutos? Maior. Maior. Então, o item está... Falsa ou correto? E aí? Correto, né, pessoal? Então, pessoal, vamos só revisar o que o professor fez, porque pode ser que caia uma questão lá para vocês igualzinha, tá? Então, na hora vocês não vão se apavorar, vocês vão simplesmente respirar fundo e vão lembrar que vocês sabem. Então, olha só. Basta, pessoal, você simplesmente descobrir quantidade de coulombs ou a corrente, tá bom? Isso você vai precisar basicamente dessa fórmula aqui, ó. Kit, né? Ou corrente é igual a quantidade dividido pelo tempo, tá? E aí, pessoal, o resto é aquelas regras da química, tá? 1 mol. Sempre vai ser assim, pessoal. A tabela da UNB, ela tá lá justamente por isso. Então, se ele às vezes não deu informação, você sente que precisa, olha na tabela, tá? Não custa nada. Show? Vamos continuar. Então, 96 tá certo. 97. Dada a presença de solutos não voláteis ou pouco voláteis no sangue, a determinada pressão, né, seu congelamento ocorre a uma temperatura inferior à temperatura de congelamento da água pura. Então, pessoal, o que acontece se, por exemplo, eu coloco... O que é uma coisa volátil? Vamos lá. O que é algo volátil, pessoal? Uma coisa que é volátil. O que significa isso? Evapora facilmente. Perfeito, Bia. E aí, pessoal, vamos aprofundar mais isso, Bia? Quando eu falo que evapora fácil, quer dizer que meu ponto de ebulição é alto ou baixo? Ponto de ebulição. Boa. E a interação molecular é alta ou é baixa? A interação molecular. Perfeito. Então, pessoal, quando eu pego um soluto lá e eu coloco uma coisa que ela é... Olha, agora vamos lá. Dada a presença de solutos não voláteis ou pouco voláteis no sangue, a uma determinada pressão, seu congelamento ocorre com a temperatura inferior à temperatura de congelamento da água pura. Tá? Então, assim, pessoal, quando a gente tem um soluto que ele é pouco volátil, a gente vai ter um ponto de ebulição que vai ser maior, entendeu? E, consequentemente, também um ponto de ebulição e fusão maiores, os dois maiores, né? E a interação dessas moléculas também, se o ponto de fusão e ebulição é maior, a interação das moléculas também é maior. Então, eu quero que vocês entendam essa relação, tá? E aí, por fim, tá? A pressão de vapor de uma substância que é volátil, pessoal, como é que ela é? Pressão de vapor. Boa, alta. Explico, Vi. Vamos lá, então, ó. Vitória, quando a gente fala que o composto é volátil, vou colocar aqui para você. Se eu falo que ele é volátil, volátil. Tá? Quer dizer o quê? Que meu ponto de ebulição ele é o quê? Alto. Ou, perdão, baixo. Certo? A minha interação das moléculas, que é o que faz as moléculas ficarem juntas, entendeu? Também é baixa a interação. Só que o que vai ser alto nesse caso? A pressão de vapor.
Então, pressão de vapor de um composto que é muito volátil, tá? É uma pressão de vapor o quê? Alta, tá? Então, quanto mais volátil, menor é o ponto de ebulição, menor a interação das moléculas e maior a pressão de vapor. De boa, Vi? De boa, né? Show. Então, olha só. Com a presença de solutos não voláteis, ou pouco voláteis, então, se eu pego... Oi, Julie. Diga. Vou dar um exemplo para vocês agora, vocês vão entender. Posso. Ó. Considere que a oxidação dos íons ferro mais 2 e ferro mais 3 seja conduzida em uma célula eletrolítica que ocorre a uma corrente constante de 2 amperes. Entendeu aqui, ó, 2 amperes. Que é a corrente. E que a constante de Faraday é 96.500 coulombs por mol, pessoal. Ou seja, a cada 1 mol a gente tem isso aqui de coulomb. Isso, Juan, vai estar certo, tá certo. E aí aqui, ó, meninos, ó, só pra vocês entenderem o que eu fiz, ó. Aí ele dá aqui no final, ó, nessa situação, o tempo necessário para a oxidação de 1 grama de ferro é superior a 10 minutos. Então, o que eu peguei? Eu peguei 1 grama de ferro, isso, ó. 1 grama de ferro equivale a 0,17 mols, tá? E aqui na questão ele falou, ó, 96.500 coulombs equivale a 1 mol. Aqui, pessoal, a gente não achou 0,17 mols? 0,17 mols vezes os 96.500, porque é como se fosse fazer uma regra de 3, pessoal. Imagina, porque não coube aqui. Mas é só para você ter feito a regra de 3. Então, 1 mol equivale a 96.500, 0,017 mols equivale a X, entendeu? E vocês iam achar bem assim, ó, 1.640,5. Isso, Vitória. Ó, não. Nessa constante que ele deu, 1 mol dessa molécula libera 96.500 coulombs, não mols, coulombs. Ó. Interprete o que está escrito aqui, pessoal. Só está escrito isso aqui, ó. 96.500 coulombs por mol, ou seja, a gente vai ter a cada 1 mol 96.500 coulombs. Entendeu? Como na questão não tem 1 mol, tem 0,017 mols, a gente não vai ter os 96.500 coulombs, a gente vai ter o quê? Fazendo a regra de 3, né? A gente vai ter 1.640,5 coulombs. Coulombs, pessoal, é a medida de quantidade aqui de energia, ó. O Qzão aqui, ó. Qzão ainda tem coulombs, o Qzão aqui. Então, eu simplesmente substitui o Qzão, substitui o I. Ó, o Qzão já deu valor, 1.640. Ó. O I também já deu, que é 2. Ó. Aí eu quero achar o tempo. Aí eu só peguei esses dois e passei dividindo. Sacaram? Beleza. Agora aqui, ó. Gente, por exemplo, sal de cozinha. Sal de cozinha é muito volátil ou pouco volátil, pessoal? Sal de cozinha. Falei pra mim. Pouco. Então, se eu pego, por exemplo, uma água fervendo, depois faz na casa de vocês, pessoal. Pega uma água aí e bota para ferver. E aí, quando começar a borbulhar, você vai jogar um sal dentro. Joga sal dentro. Vai parar de borbulhar. Aí, João, vamos lá. Aqui, ó, vai dar em segundos. Sempre em segundos o cálculo que a gente vai fazer no kit aqui, ó. O valor do kit vai dar em segundos. Só que a questão dá pra gente em minutos. Aqui, pessoal, deu 820 segundos. Ó. 820 segundos, pessoal, se você for passar para minutos, deixa eu ver quanto é que vai dar. Ó, 820 dividido por 60 vai ficar 13 minutos. Isso, 13 minutos. Então, 13 minutos é maior que 10. Entenderam agora, galerinha? Beleza. Então, vamos lá, de novo, ó. O sal é uma coisa pouco volátil. Então, se eu pego esse sal, gente, na água que está borbulhando e jogo o sal, vai parar de borbulhar. Sacaram isso aí? Então, joga o sal e ele vai parar de borbulhar na hora. E aí, isso seria o quê? Que o Juan falou? Seria a tal da crioscopia. Tá? Então, olha só. Dada a presença de solutos não voláteis ou pouco voláteis no sangue,
Então, se tiver uma coisa que é pouco volátil, pessoal, e está no sangue, com certeza, ó, seu congelamento ocorre a uma temperatura inferior à temperatura de congelamento pura? Sim, tá? O nome disso, pessoal, é a crioscopia, que é o quê? Você adiciona alguma coisa ali que vai fazer com que o ponto de fusão desça. No caso, João, é o contrário. O gelo, tipo assim, ó, o gelo, na verdade, ele vai demorar mais tempo para congelar por essa questão. Então, tipo assim, ó, como é que eu... Ó, na verdade, ele vai demorar. Não tem aquele experimento que a gente faz do gelo com sal, que a galera coloca. Tá ligado, né? E aí, o que é que acontece quando a gente coloca o gelo no sal? Queimou a mão, né? Então é justamente isso. A gente está adicionando ali um composto que ele vai fazer com que o meu. Ele é pouco solúvel, né? É pouco volátil. E aí, com isso, pessoal, ele vai reduzir a temperatura de congelamento. Entendeu? Então, se antes a temperatura de congelamento era 0 graus Celsius, agora a temperatura vai acontecer a -1, -2, entendeu? Por isso que dá aquela queimada na mão, pô. Certo, pessoal? Em vez de mudar, eu imagino o gelo, em vez de ele derreter a 0 graus, se você coloca sal, o gelo vai derreter a -1, -2. E aí o nome disso é crioscopia, ou seja, eu vou abaixar, ou seja, vai se tornar inferior ao meu ponto de congelamento. Tá? Então tá certinho. Pessoal, vocês entenderam? Sim, né? Tranquilo, né? Beleza. Faz o experimento depois, só não faz do gelo para não queimar a mão de vocês. E aí, vamos lá, ó. Pois é. Eu queria fazer, gente, essas questões que são mais rápidas, né? Mas vamos lá. Considerando-se os dados a seguir, infere-se que, se as reações de oxidação e desoxigenação apresentadas estiverem em equilíbrio e o pH do sangue permanecer constante, a uma altitude de 20 metros, ou 20 metros, 2.000 metros, a razão entre a concentração das espécies do grupo MO2 e MH+, no sangue será inferior a 50% do valor verificado ao nível do mar. Pressão atmosférica, pressão... Isso aqui é para a questão de baixo, né? Então, aqui na 98, olha que legal, ó. Vamos ver se ele deu alguma informação a mais. Ah, gente, não deu nada, né? Muito legal. Gente, o que acontece quando a gente vai para um lugar que a pressão, ó, a altura é maior? O que acontece quando a gente vai para um lugar mais alto? A pressão do ar vai ser maior ou menor quando a gente vai para um lugar mais alto? Isso. Por que isso acontece, pessoal? Imagina assim, ó. Tá todo mundo aqui na Terra, não tá? Ó? Imagina que isso aqui é a Terra. E aí aqui na Terra a gente está sujeito à pressão aqui, ó. Certo? Só que essa pressão, pessoal, o que que rola? Se eu estiver num lugar mais alto, a coluna é menor. Se eu estiver num lugar mais baixo, essa coluna que ela estica até o fundo aqui. Coluna de ar. Então, a pressão no lugar mais baixo é bem maior, tá? Do que a pressão daqui em cima, tá? E aí, pessoal, qual que é a consequência da gente reduzir a pressão em altas altitudes? Qual que é a consequência disso? Isso, exatamente, Joãozeiros, por causa da pressão que é extrema, né? E aí, no caso, quando a gente vai para muito alto, é o contrário, a pressão fica muito baixa. E aí, sem uma pressão, pessoal, a gente não consegue fazer o quê? Colocar o grupo M dentro do... Isso, exatamente, a questão da oxigenação. É isso que eu queria que vocês pensassem. Então, pessoal, vocês respiram por meio de pressão. Se a pressão não estiver eficiente no sentido de você conseguir inspirar, vai faltar oxigênio e aí você vai precisar fazer o quê? Quando você está num lugar muito alto? O seu corpo ele vai acabar fabricando mais o quê? Falei. Isso, exatamente. Já viram aquela máscara?
Aumenta a taxa de CO2, ok. Isso, produz mais hemácia, é isso que eu queria. Isso. Não sei se vocês já ouviram falar, pessoal. Às vezes a galera usa máscara, o atleta, para poder aumentar a quantidade de hemácias, e aí isso é meio que um doping, entendeu? E quando você aumenta a quantidade de hemácias, você consegue carregar mais oxigênio, é por isso que a pessoa vai conseguir respirar mais. Mas é porque, pessoal, isso é uma adaptação do seu organismo. Vocês entenderam? O organismo de vocês ele vai se adaptar a isso. Ele se adapta, ele entende que tem pouco oxigênio, você precisa de mais, e ele manda fabricar esse oxigênio para vocês. Entenderam? E olha só, vamos lá. Ó, ele pergunta da relação, pessoal, que é o seguinte, ó. Quando o grupo M está com H+, quer dizer o quê? Quer dizer que ele está ácido. Se ele está com oxigênio, quer dizer que ele está de boa, tá? Aqui ele fala o seguinte, ó, considerando... Aqui eu não coloquei, mas aqui é certo, né? Considerando-se os dados a seguir, infere-se que, se a reação de oxigenação e desoxigenação apresentada estiver em equilíbrio, então, ó, essas aqui, e o pH do sangue permanecer constante a uma altitude de 2.000 metros, a razão entre a concentração das espécies de MO2 e MH+, no sangue será inferior a 50%. Pessoal, se eu vou fazer assim, ó, MO2 sobre MH+, qual que é a interpretação? Vamos lá. MO2 dividido por MH+. Galera, se esse valor aqui, ó, der um valor inferior a 50%, quer dizer que a gente vai estar fazendo o quê aqui, ó? Aumentando demais esse negócio aqui, não é? Pensa um pouco, ó, pensa um pouco. Se o valor que está dando 50%, que, detalhe, é um valor que não daria pra gente saber se é isso ou não, eu já marcaria errado por isso, tá? Porque, gente, essas questões que ele te pede um valor que às vezes ele não deu, claro que às vezes você tem que saber procurar esse valor, tá? Mas já deu errado. E vamos só. Aqui, então, significa o quê? Se esse valor está menor do que zero, quer dizer que essa concentração aqui embaixo está maior do que a concentração de cima. Faz sentido para vocês, pessoal? Vou até repetir, ó. Se o valor aqui, pessoal, der de 1 para baixo, menor do que 1, quer dizer que o que está dividindo, ele é maior do que o que está aqui em cima multiplicando. Entendeu? E aí, numa situação que ele fala aqui, ó, que o pH do sangue permanece constante, se o pH permanece constante, pessoal, eu não vou aumentar aqui o H+, entendeu? Eu teria que aumentar só o oxigênio. E aí ficaria incoerente, pessoal, com o pH constante, ele me dá aqui pouca concentração de oxigênio, tá? E, consequentemente, por quê? Se esse oxigênio, ele está, como é que se diz? Se ele está perdendo, ou seja, está pouco oxigênio e está com muito H+, e aí o pH não está mudando, quer dizer que a gente está fazendo um tamponamento, entendeu? E aí, fazendo esse tamponamento, na verdade, a taxa de oxigênio vai ficar maior, porque a gente está tamponando, tá? Isso aí, pessoal, é basicamente assim, ó. O seu corpo, ele vai tentar compensar todo o defeito que tiver. Às vezes ele consegue compensar, às vezes não, é normal isso aí, tá? E aí, o que que rola? Se eu tô com pH ácido e meu corpo, ele equilibra, é uma coisa, que é o que está acontecendo aqui, tá? E aí, quando isso acontece, nossa oxigenação volta ao normal. Então, aqui, pessoal, fique incoerente. A interpretação que ele queria de vocês é o seguinte, pô. Se ele está fazendo homeostase, se o pH do sangue não está mudando, não teria como o valor do MH+, ser maior do que o M com oxigênio. Então, aqui não teria como ficar, pessoal, alguma coisa assim abaixo de 50%. Vocês entenderam isso? Tá? Show de bola. Aqui no caso vai dar errado. Bacana. Para a próxima, ó.
Assinale a opção que apresenta a substância que, do ponto de vista do equilíbrio químico, poderá aumentar a taxa de transporte de oxigênio. Beleza, Júlio, tá gravando, pode ir lá, fica à vontade. E olha só, assinale as opções que apresentam a substância que, do ponto de vista do equilíbrio químico, poderá aumentar a taxa de transporte de oxigênio se for administrado no sangue de uma pessoa. Galera, então, assim como eu estava falando para vocês, tá? No nosso sangue, a gente vai liberar aqui, ó, CO2 mais água, formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai liberar H+, e HCl3. Isso aqui, pessoal, HCl3, ó. Eu falei para vocês aquela hora, vou até escrever aqui, ó. É o bicarbonato. Isso. Esse bicarbonato, pessoal, ele vai tamponar, ou seja, ele vai equilibrar esse sistema. Certo? Aqui na questão, pessoal, se eu quero o seguinte, ó, eu quero aumentar a taxa de transporte de oxigênio. Tá? Para aumentar a taxa de transporte de oxigênio, pessoal, a acidez tem que abaixar a acidez. A acidez, ou seja, o pH tem que subir. Tá? Então, assim, pessoal, é mole, depois da aula que eu dei. Qual dessas 4 substâncias aqui serviria para eu conseguir equilibrar, ou seja, tamponar meu sangue, de uma forma que eu consiga aumentar minha taxa de oxigenação? Qual das opções? O que vocês marcariam aí? B, exatamente, Bia, B. E eu vou explicar para vocês por que não pode ser as outras também, tá? Olha só. É a B, pessoal, justamente porque ele vai ter o íon bicarbonato aqui, ó. Isso aqui é o bicarbonato de sódio, certo? Vamos lá. O que que faz, pessoal, essa oxigenação descer, ó? O que que faz ter pouco oxigênio? Acabei de falar para vocês. Quando está muito ácido. Então, se tiver muito ácido, ou seja, o pH está baixo, entendeu? Está muito ácido. Aí vocês param de absorver oxigênio. Entendeu? Não, você não tem que aumentar a acidez, você tem que diminuir a acidez, você tem que aumentar o pH. Entendeu, Juan? O pH está baixo, porque é muito ácido, entendeu? Então, para você diminuir a acidez, você tem que aumentar o pH, entendeu? E aí, olha só. Então, é isso, né? Dá para fazer. Vai acontecer isso mesmo. Desloca, pessoal. Se eu aumento o bicarbonato desse lado aqui, eu vou deslocar aquele para o lado dos reagentes. E aí acaba que não fica ácido, ele vai continuar em forma de CO2. Sacou? Aqui na questão, ó, se eu colocasse qualquer outro, imagina, ó, vamos lá. Se eu colocasse aqui, ó, CO2. Se eu colocasse CO2, pessoal, ia aumentar a acidez do sangue e aí ia diminuir meu transporte de oxigênio. Vocês entenderam? Que, tipo assim, quanto mais ácido tiver no nosso sangue... Lembra que a primeira coisa que eu falei para vocês, pessoal, se eu ficar sem respirar é sem oxigênio. Meu pH não vai ficar o pH não vai diminuir, não vai ficar ácido o pH. Falei para vocês isso agora. E aí, obviamente, pessoal, quando tem muito oxigênio circulando, o nosso pH não vai ficar ácido, tá? Tão ácido assim. E aí, vamos lá. Então, aqui aumentaria a acidez, tá? Nesse caso aqui, pessoal, esse aqui é o nosso cloreto de amônio. O cloreto de amônio, pessoal, o cloreto ele vem do ácido clorídrico, tá? Que é um ácido forte. E o amônio é uma base fraca. Ou seja, isso aqui, pessoal, é um sal ácido. Isso aqui é um sal ácido, tá? H3PO4, isso aqui vocês sabem, isso aqui é o que, pessoal? Um ácido também. E aqui, pessoal, também é um oxiácido, o CO2. Então, galera, o que acontece? Ele deu para vocês aqui, ó, um sal ácido, um óxido ácido e um próprio ácido. E o outro que ele deu uma base. E aí vocês tinham que marcar qual? O que neutralizasse o pH sanguíneo menor, ou seja, o pH acidez. E no caso, o único que daria para equilibrar isso aqui seria a base, no caso do bicarbonato de sódio. Entenderam? Geralmente, quando é assim, pessoal, tem uma quebra de padrão. Então, tudo é ácido menos AB, Vitória. Você vai marcar o único que não é ácido. Qual que é o único que não é ácido? O bicarbonato. Bicarbonato é uma base, acabei de falar isso. Sacou? Essa é a quebra de padrão que eu quero que vocês percebam. Isso aqui no Enem também, pessoal, rola bastante no Enem isso aqui. É uma quebra de padrão. A única opção aqui que não é um ácido, mesmo se você não soubesse, né, você marcaria ela. Então, isso é marcar por quebra de padrão. Tá? Mas vocês são alunos inteligentes, né, estudaram. E aqui, pessoal, o bicarbonato, vamos lembrar, tá?
Bicarbonato ele vai fazer um sistema de equilíbrio aqui, no qual a gente vai retornar, tá? Isso aqui, para quem tinha estudado esse conteúdo de pH, via esse bicarbonato aqui, matava na hora, né? Vocês viram que antes de eu fazer toda essa explicação dos ácidos aqui, a galera já estava querendo marcar B. Mas é isso mesmo, tá? Show? Gente, deu para entender? Vi, Bia. Tranquilo, Juan. Leozão também tá tranquilo, né? Show de bola, beleza. E vamos lá, ó, pegando isso aqui também, ó lá, ó. Ar, vias respiratórias, pulmões, sangue e outros tecidos. Acho que isso aqui é mais biologia, né? Mas vamos fazer aqui rapidinho. E aí aqui, pessoal, tem, ó, glicose, piruvato, faz um ciclo, biriri, barará. Então, pessoal, isso aqui é o quê, ó? O oxigênio chegando, né? Então, ele vem do ar, passa pela traqueia, né? Brônquios, bronquíolos, pulmão, né? Nos alvéolos, a gente vai fazer uma troca gasosa, que se chama hematose, né? E a gente vai oxigenar o nosso sangue, e esse sangue oxigenado vai circular ali e vai nutrir os outros tecidos, né? E aí, pessoal, quando esse oxigênio chega nos tecidos, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na célula, junto com a glicose, né? Essa glicose vai sofrer glicólise, vai formar piruvato, esse piruvato entra no ciclo de Krebs, tá? E aí, depois disso tudo, faz o ciclo de Krebs, a gente sai, gera um montão de ATP, né? Então, pessoal, basicamente a gente chama esse processo de respiração celular, né? Aqui ele colocou a parte da respiração mais macro e aqui a parte da respiração mais micro. Considerando o esquema acima, que ilustra algumas etapas do processo de respiração, tanto no nível celular quanto no nível de trocas gasosas, assinale a opção correta a respeito das características de respiração dos animais. Então vamos só. Um dos substratos para as enzimas de glicólise é proveniente ainda que indiretamente de trocas gasosas, conforme mostrado no esquema. Gente, vamos lá. Eu quero ensinar um negócio para vocês. O oxigênio, ele vai... Alguém lembra onde é que o oxigênio é utilizado na respiração celular? Em qual etapa ele é utilizado da respiração celular? Quem é que lembra isso aí? Em qual etapa o oxigênio atua na respiração celular? Isso, Leozão! Porra, Leozão, teu cara, bichão, que massa, velho. Ele é o aceptor de elétrons, exatamente. E aí, pessoal, ele vai ser utilizado aonde? Lá na cadeia transportadora de elétrons, que é o quê? A última etapa, né? Que a galera chama de fosforilação oxidativa, chama de cadeia transportadora de elétrons, né? Exatamente. Então, o oxigênio, pessoal, ele participa da glicólise? Não, tá? Todo mundo sabe, pessoal, as 3 etapas da respiração celular? Eu tô falando grego para vocês isso aí. Vocês lembram disso? As 3 etapas da respiração celular? Isso, exatamente, Bia. Quais são as 3 etapas? Glicólise, ciclo de Krebs e respiração celular. A glicólise, pessoal, acontece com ou sem oxigênio, beleza? Glicólise acontece com ou sem oxigênio. Suavão? Exatamente. Então, a A não pode ser. A B. As diferentes etapas do processo de respiração representada acontecem no início ao final. Tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Não! A ausência, exatamente como na letra C. A ausência de oxigênio vai acontecer em respiração celular? Não, só acontece a fermentação. E no caso a glicólise, né? Lembra que a fermentação ela é a via que seu corpo toma se você não tem oxigênio, né? E no caso a gente faz fermentação lática, né? A B aqui não é. C. O gás liberado durante a respiração celular atinge a circulação, sendo transportado até os pulmões e posteriormente eliminado da respiração. Certo? Gente, vamos lá. Glicólise acontece em qual parte da célula? No citoplasma. Tá bom, Bia? Só que lembra, Bia, que assim, as bactérias, elas também fazem glicólise. Por exemplo, se eu quero fazer uma fabricação de álcool, de etanol, a gente não faz no ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, né? A fermentação não acontece sem oxigênio. Isso, exatamente. E aí a glicólise acontece sem oxigênio. Entendeu? ATP. Só para vocês lembrarem, tá? Na glicólise, pessoal, a gente vai investir 2 ATPs. Entra 2 ATPs, tá? E sai 4. Tá? Então entra 2 e sai 4. Ó,
As diferentes etapas do processo de respiração representado ocorrem no início ao final, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. O que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Nosso organismo, ele faz a glicólise, tá? Sem oxigênio também. Porém, se eu não tiver oxigênio, Bia, nem vai acontecer respiração celular pra gente. Não vai ter ciclo de Krebs, não vai ter cadeia transportadora. Vai ter só fermentação. Entendeu? Então, na real, precisa de oxigênio sim. Mesmo que esse oxigênio seja utilizado só no final, a gente depende dele. Isso, o saldo é 2, exatamente, o saldo é 2, ô Juan, porque a gente gasta 2 e ganha 4, exatamente por isso, tá? Aí lembra que é ATP, tá? Na verdade, em toda a cadeia, só pra vocês lembrarem, tá? Em toda a cadeia a gente só gera ATP, tá? Além de gerar ATP, a gente também gera o quê? FADH2, né, no caso, e NAD, entendeu? Não sei se vocês lembram disso. Deixa eu escrever aqui para vocês aqui, ó. NAD e FAD. E aí, no caso, pessoal, um NAD são 3 ATPs. E um FAD é como se fosse 1,5, entendeu? Tem gente que considera que é 2, tem gente que considera que é 1,5. E aí, no caso, é 2 aqui. Porque se você considerar 1,5, fica 36 ATPs no final. Se você considerar como sendo 2, fica 38. E aí vai, né? Tá? Então, o NAD e o FAD, pessoal, no final das contas, na verdade, a gente, na glicólise e no ciclo de Krebs, a gente, na verdade, gera mais FADs e NADs, e aí eles vão estar sendo utilizados ali para formar ATP no final, entendeu? É porque, na verdade, no final das contas, o que acontece? O NAD, pessoal, e o FAD é NADH, entendeu? NADH, FADH. E aí, na real, eles transportam hidrogênio. E o hidrogênio, pessoal, ele é importante para a transporte de elétrons, enfim. Eles que fazem girar a maior parte da ATP, tá? E aí, no caso aqui, pessoal, vocês sabem, depois que acontece a respiração celular, a gente vai gerar como produto o quê? O gás carbônico é gerado como produto, né? Então, esse gás carbônico, ele vai acabar fazendo o caminho contrário. Esse gás carbônico, ele vai pela circulação, lá até os pulmões, faz a hematose, e ele faz fazendo todo o caminho inverso, liberando gás carbônico na atmosfera. Tá vendo assim mesmo? Na D, ó, a via metabólica é representada no esquema por várias setas de forma cíclica, corresponde a trocas gasosas realizadas nos pulmões? Vamos lá. Não. Essa via, pessoal, de glicólise, ciclo de Krebs, isso acontece aonde? É no pulmão? Não. Via metabólica representada. Via metabólica é essa aqui, ó. Ela acontece dentro do pulmão? Não, ela acontece aonde, pessoal? No tecido. Tá? Ele quis dizer essa aqui, pessoal. Assim. Acontece, não é tudo que acontece no pulmão, entendeu? Acontece nos tecidos de forma geral. Show? Vamos lá. Continuando. Em decorrência das preocupações ambientais, principalmente as relacionadas ao aquecimento global, a substituição dos derivados de petróleo por biocombustíveis tem sido cada vez mais estimada. Pessoal, vamos lá. Quando eu falo assim, ó, biocombustível, qual que é a função orgânica que tem que vir na mente de vocês? Falei, biocombustível, qual que é a função que vem na mente? Isso! Éster, de ácido graxo, perfeito, adorei, isso aí, caralho, boa. Então, olha só, aqui é o mesmo esquema. Substituição de derivados do petróleo, blá, blá, blá. Na última década, esforços foram intensificados visando-se a síntese de bioquerosene para a aviação, sendo o hidroprocessamento, tratamento térmico sob pressão de H2. Os óleos vegetais têm uma das rotas mais empregadas. Na síntese, as moléculas de triglicerídeos são inicialmente hidrolisadas para a formação de ácidos carboxílicos, que na sequência dão origem aos alcanos, correspondentes a uma das rotas mostradas no esquema abaixo. Tá? Alcanos, pessoal, quando a gente fala alcanos, lembra de gasolina, tá? Quando eu falar de alcanos, lembrar de parafina, gasolina, esses aí, tá? E quando eu falar alcenos, lembrar de óleos, que são as olefinas, tá? E vamos lá.
A seguir é apresentada a estrutura de uma molécula de triglicerídeo em que R, R', duas linhas, representam cadeias de hidrocarbonetos, né, lineares saturadas. Então, que são cadeias e tal. 101. O emprego do biocombustível em substituição aos derivados de petróleo propicia a uma menor interferência sobre o ciclo natural do carbono, o que contribui para reduzir o efeito estufa. Pô, boa essa aí, hein? Galera, essa questão aí é boa, hein? Certo ou errado? Pode, Bia. Inclusive, é o que estão tentando fazer aqui, né? Mas o que rola, Bia? Por que a gente não usa biocombustível em aeronave? Quem é que sabe me responder essa aí? Não ainda, viu, Bia? Não ainda. Tá? Alguém? Isso, fala disso, né? Também, Léo, também. Existe outro motivo, mas também é o ponto. Mas eu poderia, por exemplo, pegar um biocombustível com um ponto de fusão baixo, entendeu? O problema não é esse. O problema é que sim, pessoal. O que o Léo tá falando dos pontos de fusão? É porque o avião, quando ele tá lá na nuvem, lá é frio pra caramba, gente. Lá é muito frio, tá? Então, corre o risco do combustível. Isso, a gente adiciona compostos não voláteis a ele, entendeu? Justamente para evitar isso aí. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, olha que louco. Qual que é a diferença da gasolina pro álcool no carro? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas é o seguinte, tá? A gasolina, ela tem cerca de quantos carbonos? 8. Sabiam disso? Então a gasolina ela tem 8 carbonos. E o etanol tem quantos carbonos? Etanol tem quantos carbonos? 2. Então, assim, para o mesmo volume, a gasolina ela vai liberar muito mais gás carbônico, realmente. Ela vai liberar 8 gás carbônico em comparação ao etanol, que só libera 2. Perfeito. Tá? But, vamos lá. Se acontece isso, o que acontece? Acho que é porque é formado por alcanos, aí muda o número de carbonos. Isso, exatamente. Fornece menos energia, Leozão. Exatamente. Então, rende menos. O álcool, pessoal, ele é menos poluente? Sim, porque ele libera gases de estufa em uma quantidade menor. Então, o álcool, ele é menos poluente? Sim, tá? Porém, ele oferece menos energia. Exatamente. Ou seja, o rendimento é menor. Ele rende menos. E aí, pessoal, agora vamos pensar no avião. Pensa no avião. Se você enche o tanque do avião, você encheu, meu amigo, porque depois não tem como se abastecer no meio do caminho. Então, pessoal, vale mais a pena você utilizar um combustível que tem um alto rendimento. Vocês entenderam? E aí, por isso que a gente ainda utiliza combustíveis que são derivados de petróleo, que eles têm um rendimento alto, é muito energético, entendeu? É meio que para garantir que você vai chegar vivo. Exatamente, Leozão. Porque, tipo assim, uma coisa é acabar a gasolina no teu carro aqui na BR, né? Outra coisa é acabar a tua gasolina no avião. Entendeu? Então, tipo assim, para a gente conseguir utilizar a longas distâncias, utiliza-se esses combustíveis que ainda são combustíveis poluentes, são derivados de petróleo, tá? Mas é só porque esses biocombustíveis, eles não são tão eficientes assim quanto a liberação de energia. E a gente não vai arriscar, né? Lá na hora do céu. Esse é um dos motivos, viu, pessoal? Óbvio que existem outros, mas esse é um motivo bom demais. Por que ainda não substituíram o biocombustível? Galera, porque é isso, tá? Além de ficar mais caro para estar fazendo, também vai render menos. Então, até alguém inventar uma tecnologia para isso, tá? Então, vamos lá. Então, essa aqui tá fácil, hein, pessoal? Certo, né? Tem o que dizer. Todo mundo consegue entender. A mesma coisa, por exemplo, por que o diesel, não tem carro a diesel? O diesel, ele dura bem mais. Então, por exemplo, o caminhão é a diesel, ele rende muito mais que a nossa gasolina, muito mais que o nosso etanol, porque o diesel, ele tem 16 carbonos. O diesel tem 16 carbonos. Vamos lá. 102. Um triglicerídeo pode ser sintetizado a partir da reação de esterificação
de 3 mols de ácidos carboxílicos com 1,2,3 propanotriol. Tem como um triglicerídeo, isso aqui é massa também. Ele pode ser sintetizado por meio da esterificação disso aí. Certo. Não é à toa, pessoal, que essa é a formação... Sim, essa é a formação de quê? Do triglicerídeo, né? Ácido graxo mais glicerol, né? Ácido graxo mais glicerol forma triglicerídeo. O ácido graxo não é um ácido carboxílico? O glicerol não é um álcool? Quando essa reação acontece numa esterificação, exatamente, pô. Certo? 103. As misturas de alcanos obtidas durante o processo de síntese de bioquerosene, a partir do hidroprocessamento de óleos vegetais, apresentam elevados pontos de fusão, o que dificulta a utilização desse material como combustível de aeronaves. Seria possível reduzir o ponto de fusão de uma mistura de alcanos? Ah, galera, a gente falou isso hoje. Tentem marcar aí algum aí. A, B, C, D. A, B, C e D. Tenta marcar rapidinho. Como é que eu faço para conseguir aqui, ó, reduzir o ponto de fusão? Ah, pô. Processando-se a isomerização de cadeias carbônicas de forma a aumentar o grau de ramificação delas. Exatamente, pessoal. Por quê? Vamos lá. Se eu aumento a ramificação, o que vai acontecer com o espaçamento das moléculas? Se eu aumento os ramos. O que acontece com o espaço entre as moléculas? Aumenta ou diminui o espaço entre elas? Se eu aumento os ramos? E se diminui a superfície de contato, aumenta exatamente, diminui a interação das moléculas e diminui exatamente. Tá? E aí, pessoal, então, ramificações, duplas, triplas, tudo isso faz com que as moléculas fiquem mais distantes umas das outras. E aí, consequentemente, a gente vai estar reduzindo nossos pontos de fusão. Tá? Perfeito. Essa parte, pessoal, de propriedades químicas, aí é ótimo. Hein? Já é biologia, physications, physications. Show. Galera, deixa eu perguntar para vocês. Todo mundo aqui já fez essa prova aqui? Ou ainda não? Toda não, tá? Eu vou passar para vocês, pessoal, só para frisar lá no grupo. Deixa eu mudar aqui agora, antes que eu esqueça. Eu quero, pessoal, que vocês tenham feito. Quem ainda não fez, passa o olho de novo nessas 3 provas que eu vou mandar, que são as 3 últimas provas. Tá? Cadê o grupo de vocês? Achei. Vou mandar aqui. Ó. Dê uma olhada nessas provas, hein, gente? Cadê? Paz 3. Tá? Tem. É porque a aula vai acabar agora às 19, entendeu? Eu queria que vocês fizessem... Mas, pessoal, eu mandei lá no grupo para vocês, façam essas provas aí, viu? Faz, e aí podem mandar as dúvidas que a gente vai fazendo. Deixa eu descer aqui para fazer com vocês. Vamos lá. Se só dá tempo, pessoal, mas se não der tempo, eu mando para vocês por... Eu mando no grupo, ou Bia, você me manda lá que eu mando para os monitores que eles te atendem, tá? Mas vamos tentar pelo menos ler a questão aqui. Show? A figura, mas a gente tenta fazer aqui rapidinho. Tem alguma informação sobre os conteúdos? Tenho. Eu vou passar para vocês, gente, isso aqui. Vou mandar... Tipo, o que eu vou dar antes, Vi? Você tá falando? Tipo, o que vai ser dado? Isso, tá. Mando, mas eu tô falando pra vocês, ó. Qual que é o foco nesses últimos dias com vocês? Macetar em prova, tá? Então, se vocês tiverem algum assunto que vocês quiserem discutir aqui, pessoal, a gente traz pra vocês, entendeu? Vocês que mandam, pô. Tá? Eu vou mandar 2 coisas no grupo pra vocês lá.
Primeira coisa, os conteúdos que mais caem para vocês estarem dando uma revisada se vocês estudaram ou não eles, tá? Outro ponto também, pessoal, lembrando que nossa monitoria é 24 horas. Eu sei que a gente não vai responder instantaneamente 24 horas, mas vocês podem mandar dúvidas todo dia, qualquer hora, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, entendeu? Então, nesse período agora, pode ir mandando, certo? As 4 últimas provas, porque a última prova a gente já fez ela quase toda, né? As 4 últimas provas, eu mandei 3 agora, a última a gente já tinha mandado. Faz ela demais, viu, Vi? E aí, dos conteúdos, eu posso te mandar, mas é porque, assim, eu queria deixar também um pouco fluido, de acordo com a necessidade de vocês, entendeu? Então, eu prefiro ouvir vocês e trazer as aulas a partir disso aí. E aí, eu queria até perguntar para vocês em relação a isso. Vamos lá. Imagina que vocês estão com mais dificuldade em física e matemática. Certo ou não? Pilha, eu posso falar. Certo. E coisas que eu não consegui falar, pessoal, vocês podem estar me pedindo no privado que eu mando para vocês também, tá? Eu queria também fazer, pessoal, com vocês, mais física, né? Física, química e matemática, né? Bacana. Deixa eu perguntar mais alguns pontos para vocês aqui, tá? Só pra gente deixar tudo redondinho. Certo? Eu vou trazer mais física para vocês. Eu vou fazer. Final de semana, não preciso nem dizer que a gente vai ter aula, vocês vão assistir, né? Final de semana. Certo? Beleza. E aí, assim, eu precisava também, pessoal, que vocês lessem as obras e assistissem os vídeos. Entendeu? Eu queria que vocês fizessem isso. Porque esse é o ponto, pessoal, de vocês. É tipo umas 20 questões da prova aí, se não for 30, que vocês matam só de ter visto as obras. Tá? E aí a gente geralmente faz uma aula de revisão das obras com vocês. Só que essa aula fica meio sem sentido se vocês não verem as obras. Tá? Mas vamos fazer aqui a questão 117. A gente lê aqui, se não der tempo a gente... Os alunos que já estão me... Vocês veem como é que é, né, pessoal? Já vai dar 19 horas, vocês vão pedindo o link, né? Mas vamos lá, vou tentar fazer aqui rapidinho. A figura precedente ilustra a situação em que um elétron acelerado, com uma diferença de potencial de 500 volts, entra na região entre as placas paralelas de um capacitor com velocidade horizontal constante, Vx, né? Então, pessoal, essa carga aqui, ela entra aqui nesse campo, né? A gente tem 2 placas ali, e aí a gente observa que ela se desloca aqui no sentido da A, né? Obviamente, pessoal, a placa A e a carga E, elas vão ter sinais opostos, né? Porque uma foi atraída pela outra. Certo? Ou, no caso aqui, é neutro e a outra repeliu. Pode ser também. Mas, enfim, vamos lá. As placas do capacitor localizadas no vácuo estão separadas por uma distância H igual a 10 milímetros. Show. E tem o comprimento S igual a 10 centímetros. Então, as placas elas estão quase coladas uma na outra, né? E aí, elas vão esticar esse negócio ali. Entre essas placas, é aplicada uma diferença de potencial, VAB, de 30 volts. Vou colocar aqui, ó. A gente já tem um DDP aqui de 30. A razão da carga barra massa do elétron é 1,75 vezes 10 a menos 11 coulombs por quilo. Show. Coulombs por quilo. Tendo como referência as informações acima, assumindo velocidade da luz igual a 6 vezes 10 a menos a oitava, com a velocidade da luz, julgue os próximos itens. Tá? Na situação apresentada, Vx é maior do que 0,01 velocidade da luz. Então, pessoal, Vx é a velocidade dele aqui no eixo o quê? Horizontal. Tá? No eixo horizontal. E aí no eixo vertical, não. Tá? Então, o primeiro ponto que vocês têm que achar é essa aqui, ó. Certo, pessoal? Essa aqui, já vou falando para vocês, como ela não subiu, ela com certeza ela deve ter continuado aqui constante. Tá? Então, aqui deve ter continuado constante, ela subiu, tá? Aí vocês vão comparar a velocidade da luz com ela. Tá? Eu vou mandar a resolução para vocês no grupo, tá, pessoal? Só falando aqui porque acabou o tempo da aula. Então, aqui ela vai em consideração só a horizontal, lembrando que isso aqui é constante, tá? O módulo do vetor do campo elétrico entre as placas do capacitor é inferior a ela. Aqui é só jogar na fórmula de campo elétrico que vocês conseguem fazer. Tá, pessoal? Fica até de desafio. Quem ainda não tentou fazer essa questão, tente fazer, que eu vou mandar lá no grupo para vocês mais tarde, tá bom?
Eu vou ter que encerrar aqui só por causa da aula mesmo, mas eu queria deixar só algumas coisas combinadas com vocês, tá? Essa questão eu vou mandar hoje para vocês ainda. As provas eu quero que vocês façam todas, pessoal. Faz mesmo, faz de coração. Corrige o assunto, não só tipo assim, é certo ou errado. Eu quero que vocês peguem, tipo assim, vai a fundo mesmo no conteúdo, usa a monitoria, tira dúvida com a gente, tá? E eu já recebi algumas sugestões de vocês, né, de aula de pilha, de equilíbrio, questão de física também. Eu vou trabalhar essas aulas com vocês, tá certo? Até então, as aulas de vocês vão ser segunda, quarta e sexta, tá? Eu tô vendo ainda se eu vou conseguir marcar algumas aulas extras para vocês, então vocês fiquem espertos no grupo, tá? Mas demais, pessoal, façam as provas, estudem em casa, utilizem da monitoria, tá? As aulas vão ter segunda, quarta e sexta, certo? Eu vou tentar marcar mais aulas extras para vocês. Final de semana eu já tô falando, eu vou dar aula para vocês no sábado. Isso, a sábado e domingo, isso, pode marcar, né? Show. Então, para mim, também é tranquilo, eu prefiro dar aula, eu vou dar aula para vocês então sábado e domingo também, então. Show, beleza, então, fechou. Tá? E aí, estudem, usem a monitoria e é nóis. Fazer uns alunos no sábado. E as obras, pessoal, pelo amor de Deus. Vocês têm que ver essas obras aí, velho, porque é 20, 30 itens que vocês vão garantir fazendo isso. Tá bom? Show, pessoal. Gente, brigadão, velho. Vocês são fera, velho. Vocês não sabem o tanto que eu admiro vocês, viu? Vocês são foda, velho. Então, vai, tamo junto, pessoal. Continue estudando aí, viu, gente? Obrigado, Cecília. Obrigado, Manzeiras. Obrigado, Vitória. Valeu, Danielzão. João Zeiras também. Tá? Cecília, Bia, Vi, tá? Aí eu espero vocês no final de semana e na aula de quarta-feira, tá? Gente, leiam as obras, assistam os vídeos, tá? É bem de boinha fazer lá as coisas, tá? Que a gente vai estar fazendo depois uma revisão com vocês. Show? Gente, um abraço e até a próxima, viu? Valeu!